Chega mais torcedor glorioso, torcedor do Botafogo, pré-jogo rapidinho aqui, Botafogo e Londrina. Vamos falar um pouquinho da escalação, vamos falar da rodada e tudo que aconteceu. O que acontece? O Botafogo venceu Londrina. Bom, primeiro, para começar, a rodada não foi tão ruim para o Botafogo. A Guarani venceu, Avaí venceu, ok, mas o Náutico perdeu ontem, isso foi muito bom para o Botafogo. O Náutico perdeu para o Vila Nova de 1-0 lá em Goiânia. Então o Náutico, que seria a única equipe que poderia encostar no Botafogo em número de pontos, não encostou. Ficou lá com seus pontinhos, 35, se eu não me engano, o Botafogo 38. Se o Botafogo vencer, o Botafogo simplesmente coloca 6 pontos do Náutico, e aí realmente vai ficar difícil para o time do Chamusca. O Botafogo coloca aí outros pontos acima de Vasco, Sampaio Correia, essa turma que está mais embaixo, e se distancia pelo menos 4 pontos de Avaí e Guarani. Então a rodada não foi tão ruim para o Botafogo não, galera. A rodada, pela derrota do Náutico, pela derrota do Vasco, né, foi até boa. Agora, o empate do Goiás também foi muito bom para o Botafogo. Agora, a rodada já começou. Se o Botafogo venceu Londrina, o Botafogo é bom torcer por um empate entre Goiás e CRB, porque o Botafogo vai à vice-liderança. Se Goiás e CRB empatarem, ambos ficam atrás do Botafogo, e aí o Botafogo vai à vice-liderança. Aí, cara, não é mais se preocupar com os times que estão abaixo, é se preocupar em alcançar o Curitiba, porque o Botafogo fica a 4 pontinhos do Coxa. Então a vitória hoje é importantíssimo. Bom, como é que o Botafogo vai jogar para pegar o Londrina? A escalação ainda não foi definida, principalmente em termos de zaga, né? O Gilvan ou Lucas Mezenga estão aí disputando essa vaga. O Lucas Mezenga, aliás, foi relacionado, ele não foi relacionado para a partida anterior, foi relacionado para essa. Então, assim, dificilmente entraria como titular, né? É um jogador que foi bem, mas foi bem ao lado do Gilvan, né, na suspensão do Canu. Teve uma partida que ele jogou ao lado do Canu também, foi bem, né? E teve a oportunidade de jogar ao lado do Carli durante um pouco tempo da partida contra o Vasco, né? Enfim, então o Lucas Mezenga, ele é um bom zagueiro, vem fazendo uma temporada satisfatória nos poucos jogos que entrou, como titular principalmente, mas o Gilvan tem a confiança do grupo, o Gilvan é um dos líderes do elenco, né? Então pela experiência, enfim, tecnicamente o Gilvan deixa muito a desejar. Mas é importante lembrar que o Botafogo está enfrentando uma equipe que está na zona de rebaixamento, uma equipe que não ganha há 3 jogos, né? Uma equipe que faz até uma campanha razoável fora de casa, né? O Londrina empata muito fora de casa. Ele perdeu uma partida das 5 fora de casa, venceu uma, venceu o Vasco, empatou outras 3, né? Então é uma campanha de uma equipe que fica no meio da tabela. Só que o Londrina não consegue vencer ninguém dentro de casa, então ele está na zona de rebaixamento. Acho que o Botafogo não pode respeitar o Londrina da mesma forma que respeitou o Remo. Eu acho que são contextos diferentes, né? O Botafogo precisa partir para cima, o Botafogo precisa fazer resultado, até porque vai ter retornos importantes. Rafael Navarro retorna no lugar do He-Man, ou seja, o Botafogo, o time fica com mais poder de fogo, mais poder de decisão. O Navarro é um jogador muito mais decisivo do que o Rafael Moura. E o Botafogo mantém ali o seu quadrado de meio campo. O Luiz Oyama continua no banco de reservas, né, como opção. O Botafogo vai ter ali Barreto, Pedro Castro e Chay, mantida aí o triângulo do meio ali das últimas partidas. Então o Botafogo vem com Diego Loureiro, Daniel Borges, Canu, Gilvan, por hora, Gilvan, né, mas ainda há a possibilidade de Lucas Mezenga jogar. Acho que o Gilvan deve ser o titular mesmo. Jonathan é o lateral esquerdo. O Botafogo vem, como eu falei, com Barreto, Pedro Castro, Chay, Marco Antônio, Varley e Rafael Navarro, né? A gente espera que o Varley seja decisivo, como foi na partida contra o Remo, está com moral. A gente espera que o Marco Antônio produza mais futebol ofensivo, não somente a marcação, mas é um jogador muito importante, né? Apesar de estar deslocado lá para o lado esquerdo. Notícias boas é que o Diego Gonçalves está selecionado para o banco de reservas, então é um poder a mais que o Botafogo tem, caso o Marco Antônio vá mal na esquerda. Já coloca o Diego Gonçalves no segundo tempo, né? Ou tira o Varley, joga o Marco Antônio para a direita e coloca o Diego Gonçalves. Então o Botafogo passa a ter banco, né? Passa a ter possibilidades ofensivas para melhorar um pouquinho o poder de fogo. João Carlos, a gente já falou, não joga, né? Tá com problema aí no tornozelo. O Romildo também não é opção, nem para o banco. Então o Botafogo teve que trazer o Lucas Mezenga, é o único zagueiro
relacionado para essa partida no banco de reservas, pelo menos é o que se imagina, tá certo? E o Londrina, Guilherme? Bom, o Londrina não tem grandes destaques, né? O goleiro, que era um bom goleiro, fez uma cirurgia, então o goleiro reserva que está escalado aí para pegar o Botafogo. O GG, que é cria do Botafogo, não é titular do Londrina, né? Ele é banco. Então hoje o Celcinho é o jogador que faz a organização ali no meio-campo, mas o GG pode aparecer aí, certamente vai entrar, né? Então a gente já fica ligado nesse troço aí de lei do ex, tal. Enfim, no Brasil, cara, se for rolar a lei do ex, todo mundo faz gol contra todo mundo, né? Porque todo mundo já jogou em tudo quanto é time. E o Salatiel, que é o atacante, que vive um jejum de gols, né? Um jejum interminável de gols. Londrina não é um time que faz muitos gols, mas também é um time que não toma tantos gols, tanto que é o time que mais empata na Série B. E aí o Botafogo vai precisar de muita paciência para rodar a bola, para chegar no campo de defesa do Londrina, para construir essa vitória com muita calma, mas também com agressividade. O Botafogo precisa ser incisivo, não dá para esperar. O Botafogo precisa fazer como fez no jogo contra o Vasco. Chegar atacando, agredindo o adversário, porque nós estamos, afinal de contas, jogando contra uma equipe que está na zona de rebaixamento. Tá certo, galera? Bom, eu fico por aqui esperando que o Botafogo conquiste mais uma vitória para a gente chegar à vice-liderança da competição. Aquele abraço, saudações alvinegras. Fui!